E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso curso de Direito do Consumidor, né? Nós estamos analisando os princípios das relações de consumo. Nós já estudamos os dois princípios mais importantes, né? Princípio da vulnerabilidade e o princípio da boa-fé objetiva. Nesse vídeo, nós vamos analisar outros princípios que também são importantes, né? Mas são princípios que não demandam uma análise tão detalhada, tão profunda como os dois primeiros. Tudo bem? Então, meus amigos, sai daí que eu volto já já. Muito bem. Então, dando sequência, eu vou chamar a nossa lousa para que nós possamos trabalhar rapidamente com vários outros princípios da relação de consumo. Vem comigo. Muito bem, então dando sequência ao nosso curso, terceiro princípio é o princípio do equilíbrio. Princípio do equilíbrio nas relações de consumo. Veja, esse princípio, ele é exposto da seguinte maneira. O Código de Defesa do Consumidor, ele é dotado, ele possui várias regras que buscam proporcionar um equilíbrio na relação de consumo. Relação essa que nós já sabemos que é naturalmente desequilibrada em relação, em razão, melhor dizendo, da situação mais favorecida em que se encontra o fornecedor. Então, se você for aí nas nossas aulas introdutórias, você vai ver até que eu fiz aquele desenho da balança, né? Mostrando que as relações de consumo, elas são naturalmente desequilibradas, porque o fornecedor, ele está numa posição de superioridade em relação ao consumidor, que nós também já vimos que goza de uma presunção absoluta de vulnerabilidade. Então, as regras do CDC são regras que buscam reestabelecer o equilíbrio das relações de consumo. Tudo bem? Por isso que as regras no CDC, elas acabam sendo aí protetivas em relação ao consumidor. Esse equilíbrio, é importante você saber que ele deve estar presente tanto no plano material, como também no plano processual das relações de consumo. Como assim, professor? Dá exemplo. Olha, como é que o princípio do equilíbrio ele se materializa no plano material? Exemplo, o CDC prevê responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva pelo dano causado ao consumidor. Isso é um exemplo de como o princípio do equilíbrio se manifesta no plano material. O fornecedor, ele é objetivamente responsável por danos causados ao consumidor. E no plano processual, professor, dá exemplo de como que esse princípio do equilíbrio se manifesta. Ora, simples. O melhor exemplo que nós temos é a inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova, do ônus probatório, né? Uma regra de direito processual. O ônus da prova, ele é invertido em favor do consumidor, conforme nós ainda vamos estudar nas nossas aulas. Tudo bem? Então esse é o princípio do equilíbrio. De certa forma, a gente já o conhecia, né? O Código de Defesa do Consumidor busca, por meio de suas regras, tentar reequilibrar as relações de consumo. Quarto princípio é o princípio da
defesa do consumidor, princípio da defesa do consumidor pelo Estado. Defesa do consumidor pelo Estado. Por esse princípio, o Estado, ele não só pode, como deve intervir. O Estado pode intervir nas relações de consumo. O Estado pode intervir nas relações consumiristas, nas relações de consumo, né? Para quê? Para defender os interesses dos consumidores, ok? Então, o princípio da defesa do consumidor pelo Estado permite que o Estado intervenha nas relações de consumo para defender interesses dos consumidores. Tranquilo? Quinto princípio é o que nós chamamos de princípio da harmonização. Princípio da harmonização. O que significa esse princípio? É preciso existir harmonia entre os interesses dos consumidores e fornecedores. Então tem que haver uma harmonia nos interesses dos consumidores e dos fornecedores. A livre iniciativa do fornecedor precisa ser respeitada. Então isso quer dizer, na prática, que nós não podemos ter uma proteção ao consumidor exagerada. A proteção ao consumidor, ela deve ser na medida certa, sem exageros. Por quê? Porque da mesma forma que o consumidor, ele tem os seus interesses, os fornecedores têm os deles. Porque os fornecedores, né, eles estão inseridos no mercado de consumo, pelo menos aí, regra geral, para ganhar dinheiro. Então também precisa haver uma harmonização de interesses. Você não pode só proteger cegamente os consumidores e adotar posturas negativas, contrárias aos interesses dos fornecedores, porque senão você pode acabar afugentando os fornecedores da relação de consumo. E esse não é o objetivo. Tudo bem? Sexto princípio é o chamado princípio da transparência. Princípio da transparência. Princípio hiper importante, né? A relação de consumo, ela deve ser transparente em todas as suas fases, inclusive na fase pós-contratual, né? Então esse princípio, ele está presente em todas as fases da relação. Está presente em todas as fases da relação consumerista, inclusive na fase pós-contratual. Nós vamos ainda ao longo do curso estudar como que esse princípio da transparência ele acontece na prática. Nós ainda vamos falar muito sobre essa questão da transparência, principalmente quando a gente for falar do regime de responsabilidade do CDC. Tudo bem? Sétimo princípio que nós temos é o chamado princípio da confiança. Princípio da confiança. Esse princípio da confiança, ele é um princípio implícito, tá? No nosso ordenamento jurídico. Então você não vai encontrar esse princípio escrito em algum lugar, tá? A gente usa aqui no nosso curso, isso já foi dito, a doutrina de direitos difusos e coletivos do professor Landolfo Andrade. E o professor Landolfo explica esse princípio, né, dizendo que ele trata a respeito das legítimas expectativas dos consumidores na relação de consumo, né? Então, quando um consumidor ele ingressa numa relação de consumo, esse consumidor ele tem expectativas, né? Tanto em relação ao conteúdo do contrato,
quanto ao bem de consumo, né? Então, por exemplo, quando o consumidor compra um produto, ele cria expectativas quanto à segurança e durabilidade desse produto, né? Então, aqui nós estamos falando das legítimas expectativas. Legítimas expectativas do consumidor. Professor, eu não entendi muito bem. Será que você poderia dar exemplos, né, em que eu tenho aí essas expectativas envolvendo o princípio da confiança? Olha, é muito fácil. Imagina que você vai numa loja e você deseja comprar uma televisão, né? E aí você vai e você compra uma televisão maravilhosa, uma TV 60 polegadas, com todo o equipamento, né, altíssima resolução. Você está feliz da vida. Olha, uma expectativa que você, consumidor, cria em relação a esse produto é, por exemplo, a expectativa em relação à durabilidade. Uma TV desse porte, que você paga 10 mil, 12 mil reais, às vezes mais, né? Você tem expectativa de que ele vai durar bastante tempo. Então, se esse produto, ele para de funcionar depois de 1 ano de funcionamento, depois de 1 ano de uso, você está tendo uma expectativa frustrada. Porque ninguém compra uma televisão esperando que ela vai durar só 1 ano, né? Claro que nós também não podemos ter aquela expectativa que havia no passado, de que os eletrodomésticos duravam 15, 20 anos, né? Mas é razoável você ter a expectativa de que uma televisão, que um micro-ondas, que um celular, um ar-condicionado, ele vai durar mais de 1 ano, tudo bem? O Superior Tribunal de Justiça, em vários julgados, ele aplica o princípio da confiança envolvendo empresas que fornecem o serviço de estacionamento, né? É muito interessante esses julgados. Então pense numa empresa que fornece o serviço de estacionamento para veículos de clientes. Então você vai num determinado local e você usa o serviço de estacionamento. E aí o teu carro, ele é furtado, né? Acontece um furto. Veja, você pode responsabilizar essa empresa que fornece o serviço de estacionamento? O STJ diz que sim, né? Por quê? Porque isso decorre do princípio da confiança. Quando você para o seu carro no estacionamento, você gera no consumidor a expectativa de que o carro vai ficar bem guardado, né? Senão, era mais fácil e mais barato parar na rua. Se você para no estacionamento, é porque você confia que o teu carro vai ser protegido, vai ser bem guardado, não vai ser furtado, não vai ser danificado e etc. Isso é desdobramento do princípio da confiança. Tudo bem? Próximo princípio, 8º princípio, né, das relações de consumo, é o princípio do combate ao abuso. Princípio do combate ao abuso. Esse princípio do combate ao abuso, ele diz que o fornecedor não pode desrespeitar abusivamente os direitos dos consumidores. Tudo bem? Então veja, é preciso respeitar. O fornecedor deve respeitar o direito do consumidor. Tudo bem? Mas esse princípio, ele também pode ser aplicado, né, entre fornecedores. Então, o princípio do combate ao abuso, ele pode ser aplicado na relação fornecedor-consumidor, no sentido de que o fornecedor não pode desrespeitar os direitos dos consumidores, mas esse princípio também tem incidência nas relações entre fornecedores, né? Por exemplo, nos casos de concorrência desleal. Então, os fornecedores não podem agir entre si com concorrência desleal por conta do princípio do combate ao abuso. Tudo bem? 9º princípio, que é um princípio importantíssimo. Na verdade,
São aí dois princípios em um. É o princípio da informação, e da educação. Né? Esse princípio você encontra lá no artigo 4º, inciso 4 do CDC. Artigo 4º, inciso 4 do CDC, onde nós temos as regras, né, sobre a política nacional das relações de consumo, que é um tema que nós já tratamos. Esse princípio, ele determina que os consumidores, eles devem ser informados quanto aos seus direitos e deveres. Então, a ideia, na bem da verdade, é que o consumidor, né, a informação ao consumidor, ela é muito importante para evitar atos de consumo por impulso, né, atos de consumo que podem gerar o endividamento do consumidor, tá certo? Nós temos que ter, inclusive, isso faz parte da política nacional de consumo, nós temos que ter mecanismos eficientes que proporcionem educação do consumidor, né, com o objetivo de melhorar o mercado de consumo. Então a ideia é você fornecer educação para os consumidores para que eles tenham maior conhecimento sobre os seus direitos e deveres, e, inclusive para ter conhecimento dos meios aptos de defesa. Então, nós temos aí um trabalho muito importante desenvolvido, por exemplo, né, pelo PROCON, que realiza essa educação, né, esse trabalho de educação. A própria imprensa também realiza um trabalho de educação, né, uma educação informal aí do consumidor. Mas a ideia também desse princípio, além de abranger a educação informal, né, por meio do PROCON, por meio da imprensa, é também promover uma educação formal do direito do consumidor. De que jeito, professor, seria essa educação formal? Ora, inserindo uma disciplina na grade curricular do ensino básico. Então, ao invés, por exemplo, né, claro, fazendo aí só uma brincadeira, de você ficar explicando aí para o pessoal fórmula de Bhaskara, né, trigonometria, essas coisas aí, química, essas coisas estranhas, coloca uma disciplina, né? Por exemplo, noções básicas de direito do consumidor ou introdução ao estudo do direito do consumidor, coisas do tipo, tudo bem? Tudo para melhorar aí o mercado de consumo. E para a gente encerrar a análise dos princípios, o último princípio que eu falo é o princípio da precaução. Princípio da precaução. Esse princípio da precaução, a origem dele, né, é no direito ambiental. Então, talvez você que estuda direito ambiental, você já esteja familiarizado com o princípio da precaução, né? O princípio da precaução, ele trabalha com a ideia de incerteza científica, né? Professor, mas o que o princípio da precaução está fazendo no direito do consumidor? Pois é, boa parte da doutrina entende que o princípio da precaução, ele também pode ser aplicado no âmbito do direito do consumidor, né? Então, existe aí alguns produtos, alguns serviços que trabalham com uma incerteza científica, né? Ou seja, nós temos riscos desconhecidos pela ciência. E por conta desses riscos desconhecidos, né, é preciso o consumidor agir com cautela. Esse princípio da precaução, ele pode aí, para aqueles que defendem a sua aplicação no direito do consumidor, nós poderíamos aí pensar num exemplo de um remédio, de um medicamento novo, que acabou de surgir, acabou de ser colocado aí no mercado de consumo, né? E nós ainda estamos conhecendo os seus efeitos. Nós ainda estamos vendo como que esse medicamento, né, quais são as influências
que ele exerce sobre o organismo humano. Então, nesse caso, o fornecedor e consumidor, né, mas principalmente o fornecedor, ele tem que ter muita cautela com esse tipo de produto, né, ou tipo de serviço, quando os riscos são desconhecidos. Mesma coisa de tratamentos estéticos, né? Novos tratamentos estéticos que ainda são um pouco misteriosos aí pela ciência, tem que ter cuidado quando for utilizar esse tipo de produto ou serviço. Com isso, galera, fico feliz em dizer que terminamos o assunto princípios do direito do consumidor. Concluímos então a análise principiológica daqueles princípios que são mais importantes do direito do consumidor, né? Mas eu repito que ao longo do nosso curso, outros princípios serão estudados também, ok? Espero que você esteja gostando, esteja acompanhando o nosso curso de Direito do Consumidor e qualquer dúvida, qualquer problema, sugestão, crítica, manda para mim que vai ser muito bem respondido. Tudo bem? Abraço e bons estudos!